Esse mês nós estamos trabalhando a temática, uma série de mensagens, Missão e Espiritualidade segundo o Reverendo Simon. Reverendo Simon é o missionário fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil, do presbiterianismo no Brasil. Em 12 de agosto de 1859, aportou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, dando início ao trabalho presbiteriano. Sendo assim, o mês de agosto é considerado um mês de missões e também um mês que a gente relembra o empreendimento missionário do Reverendo Simon. O tema dessa mensagem, a segunda mensagem, Simonton e a renovação espiritual cristã. Faremos a leitura da Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, no versículo 4 ao 7, como está escrito: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a ênfase desse texto é que, através do Espírito Santo, nós recebemos lavar regenerador e renovador. A questão da renovação espiritual cristã é necessária porque, com os embates da vida, chega um momento em que ou nos renovamos ou nos esgotamos, que é tanta coisa sugando as nossas emoções, as nossas forças, que ou nos renovamos ou nos esgotamos. Mas como se renovar? Que práticas é possível desenvolver a ponto de trazer renovação para a nossa vida? Porque práticas de esgotamento são constantes. A rotina se torna uma prática de esgotamento. Todo dia a mesma coisa, a mesma luta. Chega um momento que até a gente se revolta. A gente acorda e diz: meu Deus, só isso? E aí a rotina se torna uma prática de esgotamento. Principalmente quando é tirado de nós, mas não é colocado de volta. Esgotamento. Tem pessoas que já estão em estado de esgotamento. Filho tira, trabalho tira, mas pouco é colocado de volta no coração. Eu já ouvi pessoas falando assim: olha, o que eu mais queria agora é um abraço, mas não tenho. O que eu mais queria agora era atenção, mas não tenho. O que eu mais queria agora era uma palavra amiga, mas não tenho. Por quê? É só tirado, mas não colocado. E a pessoa então entra num estado de esgotamento. Como ocorre a renovação espiritual? E aí é que nós chamamos o Reverendo Simon, e a leitura do seu diário nos
remete a algumas condições para aprendermos a renovar-se espiritualmente. Sim, ao ler o diário de Simon, que ele manteve até pouco tempo antes do seu falecimento, ele notifica as experiências e ansiedades, e nessas experiências e ansiedades e confrontos é possível perceber que condições o crente pode vivenciar para ser renovado espiritualmente. Porque se existia alguém que necessitava de constante renovação espiritual, era Simon. Ora, veio para o Brasil, uma terra que ele não conhecia, teve que aprender outra língua. Na época, o catolicismo o Brasil era 100% católico, a perseguição religiosa era grande. Por lei, era até proibido evangelizar, era império, então tinha religião oficial. A qualquer momento ele poderia sofrer um atentado por causa da pregação do evangelho. Tinha que andar muito, buscar muito, tentar muito. Após seu casamento e com o nascimento da filha, a esposa veio a falecer. Poucos dias depois do nascimento da filha, isso lhe trouxe uma profunda tristeza que a gente percebe depois em toda a descrição do diário. Sempre ele volta a demonstrar-se como sentindo solidão, sentindo tristeza. Deixou a filha com outras pessoas da sua família aqui no Brasil, outro casal de missionário. Então, tinha que estar longe da filha por causa das viagens missionárias, e a preocupação com ela era constante. Chega um momento que ele diz que no primeiro contato que teve com a filha se tornou tímida, ou seja, já quase não estava reconhecendo, porque não tinha tanta presença ao lado dela, porque vivia em missão, vivia no Rio e ela estava em São Paulo. Aí ele disse que deu um presente para ela, e com pouco tempo ela voltou-se para ele. Vida assim precisa de renovação espiritual, senão cai, senão se esgota. Então, somente alguém que pode ter passado por condição tão extrema e se renovava constantemente, pode nos ensinar. Então, as condições que é possível perceber em Simonton, que o levou à renovação espiritual. Primeiro, é uma condição de não se contentar consigo mesmo. No diário de Simonton, a gente percebe constantemente uma intriga de Simonton consigo mesmo. Aquele que quer se renovar espiritualmente não pode se contentar consigo mesmo. Eu sou assim e assim morrerei. Esse é o meu jeito. Eu posso. Se não for como eu quero, também não será. Não. Para Simonton, renovação espiritual é uma condição de não se contentar consigo mesmo. É saber que estou aquém, que eu posso estar além. É saber que os limites da minha ignorância me atrapalham. Os limites da minha arrogância me colocam para baixo.
Eu sou o maior limite para mim mesmo. Então, não posso contentar com o meu eu, com o meu ego. Eu preciso me contentar com o projeto de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a minha vida. Sempre tenho que colocar no meu coração. Isso se percebe bem na vida de Simon, como ele escreve no seu diário: estou aquém sempre, eu estou aquém quando eu deveria estar além. E por que não estou além? Porque algo me atrapalha. O que me atrapalha? O meu eu, o meu ego. Porque quando ele domina o meu coração, eu perco o foco da vontade de Deus. E aí tudo se torna penoso no caminho. Minha arrogância, minha ignorância, os meus pretextos. Quer se renovar? Não se contente consigo mesmo, ou seja, com o ego. Não seja egoísta. Quer se renovar? Pense sempre: eu estou aquém, posso estar além. Mas que além? Das coisas espirituais. Ora, se existe um mar enorme, por que eu vou me contentar só com uma gota? Se existem tantas promessas, por que então não buscar essas promessas? Jesus mesmo disse que o reino de Deus é semelhante a uma pessoa que, sabendo que em determinado terreno tem um tesouro escondido, vai e vende tudo para adquirir aquele terreno. Se eu me contento só com o que eu sou, então é porque não percebi ainda o tesouro que existe além. As promessas de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para a minha vida, os encaminhamentos que Ele tem para que sejam superadas todo o esgotamento da alma, e assim eu receba e você receba também renovação espiritual na caminhada cristã. Essa é a primeira condição. Se você se contenta consigo mesmo, com seu ego, com seu eu, então está tudo perdido. É do seu jeito, é conforme a sua vontade, é conforme o seu querer, está tudo bem? Então não é possível a lagarta se tornar borboleta, jamais, se ela não se encasular, se ela não morrer. Jesus disse: se o grão não cair na terra e morrer, não terá condição de se tornar árvore, não terá condição de frutificar. Então, é necessário morrer para o mundo e nascer para Deus. É necessário deixar de lado o eu e colocar Jesus nas nossas decisões. Essa é a primeira condição, conforme o exemplo de Simon, para que se tenha renovação espiritual. A segunda condição é de combater o pecado devido aos seus males. E Simon diz: por ser um golpe contra a minha própria alma. E ele tende a destruir imediatamente meu sucesso e utilidade. Ora, se eu não combato os meus erros, o meu pecado, se eu não entendo que o meu pecado é um golpe à minha própria alma, um golpe fere a minha alma, se eu não compreendo que os erros destrói o meu sucesso e minha utilidade, não tenho como se renovar espiritualmente.
Todo erro, toda falha tem que ser entendida como uma ferida na alma. Tem que doer em nós. Se não dói em nós, não deixamos. Por isso que Simon diz, coloca renovação espiritual é uma condição de combate contra o pecado devido a seus males. Qual o mal? O mal do pecado. É porque é um golpe na alma. Você não sentiu a dor? Não sentiu a alma ferida? Necessitando de cura? Sim, sempre que pecamos, ferimos a nós mesmos. Por isso precisamos da cura de Deus na nossa vida. E temos que clamar por cura, temos que clamar por renovação. E ele diz: tende a destruir imediatamente meu sucesso e utilidade. Ora, uma vida para construir o sucesso, um segundo para cair. Não é assim? Se passa uma vida para construir seu sucesso e num segundo pode derrubá-lo por causa de um erro. Isso é o que o pecado faz. Destrói nosso sucesso, destrói o que de bom nós construímos, a nossa alegria, a nossa paz, a harmonia nas nossas emoções e a nossa utilidade. Por que será que as pessoas em pecado são disciplinadas? Porque a utilidade dela foi destruída. Renovação espiritual é esse combate contra o pecado por causa dos seus males. Fere a alma e destrói o sucesso e a utilidade do crente. Terceira condição para a renovação espiritual cristã é a condição de progresso e conhecimento de Cristo. Então, para Simon, e ele fala lá no seu diário, que é vergonhoso não progredir no conhecimento de Jesus. Não só quem é Jesus, não aquele que morreu por nós, mas conhecer profundamente seu amor, sua graça, conhecer Jesus de tal forma que ele se torne para nós o bem mais precioso que existe. Tem um programa que é de venda e compra de coisas antigas. Então a pessoa chega para alguém avaliar. Então chega e diz: olha, meu avô tinha esse relógio e ele dizia que era do tempo da Segunda Guerra. Então a pessoa olha e diz: eu dou tanto. E a pessoa às vezes aceita. E depois ele vai avaliar, aí é original, é da época, e então a pessoa vendeu por nada um bem tão precioso. Por quê? Faltou o conhecimento devido. Não conhecia a época, não conhecia se era original, não conhecia o valor, e então achou que o valor que foi dado conferia aquele objeto o valor devido. Não, jamais. Por isso, conheça Jesus. Essa é a condição da renovação espiritual, porque é vergonhoso não progredir em Cristo, pois o êxito, dizia Simon, de meu trabalho depende de aperfeiçoar esse conhecimento. Simon viveu no Brasil
sua obra missionária somente 8 anos. E fez mais do que muitas pessoas a vida toda. E ele dizia: o meu êxito no trabalho depende de aperfeiçoar o conhecimento de Jesus na minha vida. Entenda, sua renovação espiritual depende do progresso do conhecimento de Cristo na sua vida. O êxito do seu trabalho em família, o êxito do seu trabalho na obra do Senhor, o êxito do seu trabalho de renovar sua espiritualidade depende de conhecer Jesus. Você pode ter um tesouro na sua mão, se não conhecê-lo, vende por nada. Você tem um tesouro na vida, Jesus. O conhecimento dele depende do progresso de tudo que você fizer. Renovar-se é conhecer Jesus mais e mais, progredir conhecendo Jesus, de tal forma que ele seja mais chegado do que um amigo ou um irmão para você. Você vende tudo porque conhece o tesouro naquele terreno e terá que tê-lo. Para isso, deixa tudo para ter o que você considera ser um tesouro, porque conhece. Quarta condição para se ter renovação espiritual cristã é uma condição de submissão à soberana vontade de Deus. A gente leu o Diário de Simonton e tudo que aconteceu na vida dele, vemos sempre ele mostrar uma coisa: foi vontade de Deus. Deus seja louvado, foi vontade de Deus, que assim seja, é a vontade de Deus, eu tenho que obedecer. Estou triste, estou me sentindo só, mas louvado seja Deus por cumprir sua vontade na minha vida. Quero continuar nessa vontade, não desisto, por mais que eu esteja me sentindo como se as águas tivessem passado pela minha alma, arrasado. É a vontade de Deus, louvado seja Deus, eu agradeço a Deus. É o tom do seu diário: submissão à vontade de Deus, soberana vontade de Deus em todo o tempo. Ele sempre coloca o que ele está passando e depois é confortado por uma palavra, por uma promessa bíblica, pela vontade de Deus na sua vida, e se enche de conforto e esperança por saber que existe uma soberana vontade de Deus, de forma que se um fio de cabelo cai, é pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é a melhor coisa para o crente. Se é vontade de Deus, louvado seja Deus, porque ela é santa, ela é boa, ela é justa. Não contém o mal, não produz o mal, não busca o mal. Para que coisa melhor? Acreditar na vontade de Deus. Renovar-se é uma condição de se submeter à soberana vontade de Deus. Outra condição para se ter renovação espiritual é envolver-se com a esperança e a gratidão a Deus. Se a nota dominante em Simonton é submissão à soberana vontade de Deus, a melodia que sai dessa nota, dessa composição, é esperança e gratidão. Todo momento ele usa a palavra esperança. Espero nas promessas de Deus, espero no porvir, espero na vontade de Deus, espero.
no cumprimento das Escrituras. Espero. Esperança se torna a força do coração de Simon, em todo tempo. Por quê? Aí ele diz: porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Porque o Deus é o Deus das consolações, Deus é o Deus de esperança. Então, não é possível ao crente se desesperar. É possível ele entrar em estado de renovação espiritual, esperando em Deus e sendo grato a Deus. É acordar e dizer: Deus, muito obrigado. Eu espero que esse dia será um dia abençoado por Ti. Continuarei. Por mais que as águas tenham passado sobre nós, como diz o salmista, mas a gente espera em Deus e agradece a Deus. E eu não sei se vocês passam por essa experiência, mas sempre que a gente faz uma oração de gratidão e de esperança, a gente se renova. A gente se levanta como se tivesse recebido e recebe, não é? O poder de Deus na própria vida para continuar novamente. Esperança e gratidão. E por último, a renovação espiritual cristã, como é possível aprender pela vida de Simonton, é receber todo o poder daquilo que os olhos não viram, do mundo invisível e do Salvador invisível, Jesus Cristo. Para quê? Para rejeitar o mundo e a inimizade do coração que é contra as doutrinas da cruz. Então é necessário elevar, vivenciar a atmosfera para que floresça as crenças e convicção em Deus. Quer se renovar? Receba o poder do invisível, a graça de Deus, o poder de Deus, Jesus Cristo, o nosso invisível Salvador. Permita que a atmosfera de perdão, de graça, de consolação, de esperança, de gratidão, faça com que floresça suas convicções e crença. Deus é bom, sua bondade permanece para sempre. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Próximo Ele está sempre do aflito e do necessitado, de mim e de você. Não faltará força, porque não faltará poder em Deus para nós, que nos sustenta e que nos levanta pela mão. Esse é o caminho para renovação espiritual cristã. Queira mais, não se contente com o eu. Pecar, para quê? Se ele destrói o sucesso e a nossa utilidade cristã. O alvo é progresso no conhecimento de Cristo. A vontade de Deus, me submeto e respondo com esperança e gratidão, pois sei que Deus tem poder e Ele pode nos levantar sempre. E é preciso que eu somente viva essa atmosfera de renovação, de forma que crenças e convicções sejam por mim afirmadas dia e noite, para que compreenda a bondade de Deus e viva a bondade de Deus em todo o tempo. Isso é renovar-se espiritualmente. Foi em Simon
e será em nós assim. Que Deus nos renove todo dia e nos tire de condição de esgotamento. Um copo vazio está pedindo preenchimento. Não é assim? Em festa, a gente vai para algumas festas de aniversário, o copo esvazia, alguém chega e diz: você quer mais refrigerante? Mas se está cheio, ninguém oferece, não é? Isso mesmo. O seu esgotamento é um pedido para Deus enchê-lo de força. Então peça: Deus, estou vazio, meu cálice se esvaziou, preenche com tua graça, me renova espiritualmente, assim como o Senhor fez com teu servo Simon, em todo o seu período de tristeza, dor, solidão, mas o conduzindo sempre renovado, de forma a fazer a obra do Senhor, a viver a fé em Cristo e vencer o mundo. Porque o que vence o mundo é a nossa fé, diz o apóstolo João na sua carta. Vamos orar. Louvo-te, Senhor, e te agradeço pela tua bondade. Renova-nos, Senhor Deus, e seremos renovados com tua graça, com tua misericórdia. Pelo poder do teu Santo Espírito, dai-nos essas condições de renovação para o nosso bem, para a tua glória e para o progresso do teu Evangelho no mundo. Em nome de Jesus. Amém.